Bom sábado. Abra sua lição. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pela oportunidade que temos de forma livre, de forma tranquila, de forma agradável e em festa estarmos aqui reunidos para adorar em Tua santidade, para louvarmos o Teu nome. Te agradecemos pela oportunidade que temos de habitar conosco, de andar entre nós e principalmente de habitar em nós. Para isso pedimos que mantenha a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa visão de futuro. Limpa o nosso coração para podermos receber o Teu Espírito nesse momento, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Para quem tem a lição de professor, eu gosto sempre de dar uma olhadinha no que estava planejado para a lição dessa semana. Então, se você tem a sua, lá no resumo da lição, você vai encontrar 3 objetivos para a lição dessa semana. E esses 3 objetivos deveriam ter sido alcançados ao longo do estudo, se não alcançados hoje na recapitulação. O primeiro deles é um objetivo de conhecimento, que a gente precisava entender ao estudarmos a lição dessa semana. Ao terminarmos a lição, deveríamos ter percebido os fundamentos da tipologia do santuário. Ou seja, a partir da lição dessa semana, a gente tinha que ter compreendido o que significa o santuário terrestre em todas as suas formas serem tipo do santuário celestial. Existe uma tipologia aí, existe um modelo aí que ilustra as funções do que ocorre no céu. O segundo objetivo é o sentimento, que deveria ser resultante do estudo da lição dessa semana. E, portanto, se estudamos e compreendemos, o sentimento resultante dessa semana seria a beleza, sentir a beleza da vida de Cristo, o poder de suas promessas reveladas na tipologia do santuário. 2 coisas básicas de sentimento. Primeiro, entender nesse sentimento e sentir de forma completa a beleza daquilo que Cristo fez enquanto viveu. Segundo objetivo, ligado a esse, entender as suas promessas, sentir as suas promessas, viver as suas promessas. De certa maneira, o Géser recuperou uma delas. Estamos sentindo o aroma e sentindo a ambiência de 1844, mas com uma diferença: Jesus vem. Terceiro objetivo, a prática. O que deveríamos praticar uma vez que sintamos isso, que a nossa vida seja pautada pela beleza da vida de Cristo e seja pautada pela segurança e certeza das suas promessas. A resultante de prática deveria ser contemplar a vida de Cristo e clamar suas promessas prefiguradas na tipologia do santuário. Ou seja, eu pautar a minha vida pela contemplação constante dessa pessoa, Cristo, a essência do santuário. E segundo, clamar diariamente pelo cumprimento abreviado da sua promessa. Por que o cumprimento abreviado e por que clamar diariamente por isso? Na realidade, a nossa questão que paira aí é que Deus prometeu voltar e Deus tem um dia para retornar, mas Ele não quer voltar no dia que Ele vai retornar, Ele quer voltar antes. E esse antes é um dia depois de 1844. O antes de Jesus voltar é o dia seguinte ao desapontamento. Ele não poderia voltar na noite do desapontamento, mas poderia ter voltado na manhã seguinte. De lá para cá é tempo emprestado. Estamos vivendo em tempo emprestado. Tempo emprestado pela misericórdia, tempo emprestado pela nossa relutância em viver a vida que Cristo viveu. Essa é a essência daquilo que deveria ser a nossa contemplação e pedido diário do cumprimento da promessa de Deus em nós. E já já a gente vê por que em nós. Vamos então ao início da lição. Tentar repassar aí pelo menos os temas gerais da lição. Há um fio que conduz, pegando carona na fala do Wallace, há um fio que conduz a lição. E esse fio que conduz a lição é a exemplificação daquilo que ocorre no céu nas diversas modalidades de santuário que a terra possui ou possuiu. Ao longo da história terrestre, do momento de criação até o momento redenção, há diversos momentos santuário. E esses diversos momentos santuário ilustram aquilo que ocorre no céu. Desenham de forma metafórica ou, em alguns casos, de forma direta, aquilo que ocorre no céu. E, portanto, entender esse fluxo, esse fio condutor que varre a história da Terra, é entender o plano da redenção.
Daí a grande importância da doutrina do santuário e a unicidade dessa doutrina. A doutrina do santuário é a única salvaguarda dentro do desenho doutrinal bíblico de todas as doutrinas bíblicas. Não há nenhuma doutrina bíblica que você encontre fora da doutrina do santuário. Ela resume todas, em todas as suas funções. E é mais ou menos isso que no resgate desse fluxo de santuários dessa semana, a gente acaba trazendo à tona. Primeiro santuário. E aí, de novo, a repetição do sermão. Primeiro santuário, aonde está? Qual é o primeiro santuário de Deus? Se a gente olhasse isso sob o panorama completo, o primeiro santuário de Deus é Ele mesmo. O primeiro santuário de Deus é Deus. No momento inicial de tudo, quando não há nada e só há Deus. E Ele resolve estender o santuário que é Deus através da criação por todo o universo. No momento em que Deus começa a criar as coisas no universo, essas coisas que Deus vai criando se tornam referenciadas no Deus que é o santuário central. Cada criatura em cada lugar do universo tem que ter uma referência. Tirada a referência física e direta de Deus, todas as coisas se tornam etéreas, se tornam vazias, se tornam ilusórias. Essa é a razão pela qual Deus, no seu paradigma de criação, estabelece um lugar onde Deus está. Ao mesmo tempo em que Deus está em todos os lugares, Ele está em um lugar. E esse lugar passa a ser a referência do universo. Deus continua criando, e o universo se expande, e numa história que conhecemos bem, em algum momento da criação, há uma cisão dessa história. E alguém decide discordar de Deus no seu santuário. Essa discordância é propagada no universo. A resultante inicial é 1/3 dos anjos saírem do céu, e a resultante secundária, alguém na terra decide aceitar a proposta. Ao aceitar a proposta, essa cisão se estende ao segundo nível da criação de Deus, fora dos anjos. Estamos na terra, e nesse processo terra, essa cisão ocorre. Se a gente sai desse escopo do pecado e volta ao momento inicial da criação, o que a gente encontra na terra é um desenho do santuário, e é o primeiro elemento de discussão da lição dessa semana. Quando Deus criou a terra, criou um simulado daquilo que era o modelo do céu, o jardim de Deus, o Éden. A lição nos traz a recordação de que todas as coisas atribuídas ao santuário estão atribuídas à criação. Por exemplo, cada dia da criação termina exatamente como termina cada momento ou estrutura da elaboração do santuário pós-pecado. Tudo era muito bom, tudo terminou. Você vai cruzando as referências da história do santuário terrestre no momento do pecado, e ela é uma reprodução da história da criação. 6 dias foram criadas todas as coisas, 6 pedaços, 6 blocos dividem a criação do santuário que resolve o problema do pecado. O 7º dia coroa a criação de Deus, o 7º dia inaugura o santuário de restauração, aquele que resolve o problema do pecado. Você olha a estrutura do que deveria ser feito na terra se não houvesse pecado: cultivar, guardar. Você vai ao santuário e o serviço do santuário tem exatamente o mesmo desenho e as mesmas palavras em hebraico: cultivar, guardar, ilustradas lá no texto de Êxodo, no texto de Números, na descrição do santuário terrestre. Se você vai à abordagem do santuário no seu desenho, você vê as peças do jardim de Deus, as frutas, os desenhos, a luz, todos os elementos presentes na criação, no jardim de Deus, estão presentes dentro do santuário que resolve o problema do pecado. Se você vai à porta do santuário de Deus e a estrutura do santuário de Deus, primeiro, o jardim, você vê querubins. Se você vai ao santuário pós-pecado, você vê guardando Deus os mesmos querubins. Na Arca da Aliança,
no desenho do véu que reveste as duas áreas do templo. Todos os desenhos pautados na criação estão repetidos na resolução do pecado. E a primeira grande lição que a gente aprende disso é: a intenção de Deus desde o início foi estar conosco, viver conosco, habitar conosco. Porém, há um momento em que esse habitar se torna impeditivo, porque habitar conosco se tornaria a nossa destruição, resultaria na nossa destruição. O que Deus faz? Cria uma sombra daquilo que seria a habitação de Deus conosco, o santuário terrestre. Já que não dá para estar comigo no jardim, porque eu desisti de Deus, Deus não desiste de mim. O que Ele faz? Muda o modelo. Muda o modelo e cria um jeito de estar comigo. E esse jeito de estar comigo é o santuário lá de Israel. Já não poderíamos estar face a face com Deus, mas teríamos a certeza de que Deus está ali. A partir daí começa um novo desenho. E esse novo desenho que se abre no santuário terrestre é uma cópia de um modelo. E que, na segunda abordagem da lição, traz a tipologia do que está no céu. Primeira referência importante da tipologia. Se a tipologia tem um tipo e um antítipo, eu tenho o antítipo que é cópia e tenho o tipo que é o original. O antítipo é sombra daquilo que é original. Portanto, na sombra eu não tenho o original. Na sombra eu não tenho o detalhamento do original. Na sombra eu tenho o contorno do original, as funções do céu. Portanto, se você entrasse, por imaginação, no santuário terrestre, o que você estaria vendo? Todas as coisas que fizeram parte do plano da redenção e de que maneira o pecado impactou Deus, os anjos e o universo inteiro. A primeira coisa que você descobre no santuário é que ele está cercado, como o céu está. A gente não pode mais entrar no céu de forma livre, porque isso implicaria a destruição do pecado, e o pecado está em nós, seríamos destruídos juntos. O único jeito de eu entrar no céu é acompanhado de um cordeiro. O único jeito de eu chegar na casa de Deus é acompanhado de um cordeirinho. E aí eu posso entrar no santuário de Deus. Porque Deus não me vê, mas vê o cordeiro. E no cordeiro ele não vê mancha, no cordeiro ele não vê mácula, no cordeiro ele não vê pecado. E o cordeiro justifica o meu pecado. Quando eu saio do santuário de Deus, e o cordeiro ficou, porque morreu lá, o meu pecado ficou junto, e eu saio de lá justificado, para viver em novidade de vida. Quem ficou lá? Ficou lá o cordeiro, com todo o meu pecado. E a partir daí eu começo a ver o efeito colateral do pecado em Deus, no céu. Deus está sob juízo. E essa é uma afirmação engraçada, porque o soberano do universo está sob julgamento. E curiosamente, o soberano do universo está sob julgamento de todos aqueles que foram criados por Ele, aguardando pacientemente que suas testemunhas de defesa manifestem que Deus é justo. Você e eu. Entendem isso? Cada um de nós que, por liberdade de escolha, escolhe Deus, testemunha para o universo inteiro que Deus é justo. O efeito do pecado está sobre Deus. Cristo morreu na cruz e resolveu a minha culpa de pecado, mas há uma coisa por resolver ainda, e essa coisa por resolver ainda é a justiça de Deus, porque Ele continua sob as acusações de Satanás. Deus é tirano, Deus é injusto, Deus é manipulador. A história do santuário terrestre tem um desenho quando eu olho a tenda e quando eu olho o santuário fixo. O santuário fixo foi construído com pedras que foram lapidadas longe do santuário, para que não se ouvisse o barulho do martelo, não se ouvisse as rusgas do cinzel, e cada pedra foi adaptada no seu molde e trazida pronta para se encaixar em Jerusalém. Tudo aquilo que deveria ser a lapidação aconteceu num outro lugar, onde o pecado habita. Tudo aquilo que diz respeito à santidade veio pronto, já lapidado, para montar o santuário. Que ilustração é essa? A primeira ilustração é que as pedras que constroem o santuário não são inertes e nem mortas. As pedras do santuário são vivas. E corrigi-las, apará-las, depurá-las, dói.
A razão de vivermos nesse mundo, na misericórdia de Deus, mesmo tendo aceito Deus e continuarmos sofrendo algumas coisas, é esse pedaço de lapidação, essas cascas de pedra que têm que ser corrigidas, polidas, aparadas. Isso dói e isso faz um barulho que não condiz com a perfeição e a expressão do sonho de Deus. Um mundo perfeito, um mundo feliz. São coisas estranhas ao fenômeno céu. E, portanto, essas coisas não podem acontecer no céu, tem que acontecer aqui. Essa é a primeira ilustração da maneira como o santuário é construído. Mas há uma outra coisa, cada pedra precisa estar perfeitamente ajustada à outra pedra. E, portanto, essa lapidação, ela não é só da minha pedra, mas é do ponto de encaixe com a outra pedra, e com a outra pedra, e com a outra pedra. Isso, de certa maneira, é a igreja. Aqui nós estamos com quase 1000 santuários, quase 1000 templos diferentes, e, ao mesmo tempo, 1000 pedras diferentes de um templo só. Como é que essas pedras se encaixam? Só tem um jeito: serem lapidadas na convivência uns com os outros. Quando todos puderem ser um, o santuário de Deus poderá ser construído. Entendem a ilustração? A construção do santuário é isso. A construção do santuário terrestre ilustra, de certa maneira, esse processo de lapidação e de construção planejado por Deus no seu povo, nos seus filhos, na forma como os seus filhos vão sendo trabalhados. No auge dessa lapidação, Deus precisa colocar a pedra que vai marcar o centro, a coluna base, a estrutura angular desse santuário. E o que Deus faz? Deus não manda Deus como pedra. Deus manda um homem como pedra. Para ser burilado, lapidado, no rigor de todos os efeitos colaterais do pecado. Para provar que a única pedra sem pecado poderia ser a pedra angular, Jesus Cristo. Quando você vai à figura de Cristo como Cristo humano, todas as apresentações que Cristo faz são elementos do santuário. Ele é o Cordeiro, ele é a água da purificação da pia do templo, ele é a fonte inesgotável de água, da qual, se beber, jamais terá sede. Ele também é a própria figura da glória de Deus no Monte da Transfiguração. Ele também é a misericórdia do Cordeiro, tal qual morto, em cima do altar. Ele também é a figura do bode, que resolve em definitivo a expiação do pecado, o primeiro dos 2 bodes. Ele também é a figura do sacerdote que ministra no templo. Ele também é o pão da vida sobre a mesa dos pães da proposição, que abrangem a totalidade do sustento de todos os filhos de Deus e a certeza de que nunca vai faltar o pão nosso de cada dia, que Ele nos dá de forma deliberada e livre. Ele também é a figura do sumo sacerdote que julga e executa o juízo do pecado sob o risco de morrer nesse próprio processo. É o Cristo vivendo a vida antes da cruz. Ele também é o sujeito que tem a possibilidade de entrar diante do trono de Deus, a Arca da Aliança, cruzando o véu do templo, para interceder e vindicar o seu povo. Todas as figuras do templo e o próprio templo são Cristo. Se você olhar a nuvem que recobre o templo e o povo, é Cristo. Se você olhar a coluna de fogo que esquenta no frio da noite do deserto, é Cristo. Todas as estruturas que estão ligadas ao santuário e à manutenção do povo de Deus são a representação materializada do Cristo homem, do Cristo vivo, do Cristo que vive entre nós. Portanto, a figura de Jesus nos resgata a essência de todas as coisas. Emanuel, Deus conosco. Um entre nós, um de nós e um Deus. Se eu saio da figura de Cristo e amplio esse processo, quando João abre o texto, ele abre o texto com uma frase interessante, que em português fica esquisita, mas dá a essência do que era o ministério de Jesus, que é o verbo esquinou, ou o substantivo skene. Deus, o Cristo, tabernaculou conosco, entre nós.
o que em português soa esquisito, mas no original soa de forma muito interessante. A ministração de Cristo é a própria ministração do santuário conosco. Portanto, quando Jesus termina o seu ministério e transfere para nós algo que estava com ele, vocês serão raça, nação e sacerdócio, num processo de eleição, num processo de separação, num processo de ministração. O que Jesus está fazendo é simplesmente dizendo: eu estou indo embora para executar o resto do trabalho do sumo sacerdócio, mas eu deixo vocês com o sacerdócio. E não é um sacerdócio qualquer, é um sacerdócio real. O preço foi pago, a salvação foi concedida, o modelo está resolvido. Daqui para frente é crer e executar. Essa transferência que Cristo faz muda a minha forma de ser, de filho de Deus para santuário de Deus. E aí a gente abre um outro assunto na lição, que é a igreja como santuário. E o que é a igreja? A igreja sou eu, templo do Espírito Santo. A luz que iluminava o santuário e nunca se apagava, deve ser a representação da luz que ilumina a minha vida e que nunca se apaga. A representação das coisas que estão no santuário devem estar todas dentro de mim como um processo vivo que leva ao outro a certeza de que Cristo continua vindicando o seu povo. Portanto, se Cristo foi o pão da vida, quem hoje o representa na distribuição do mesmo pão sou eu. Seja na partilha física desse pão, seja na partilha espiritual desse mesmo pão, o pão da vida que vive em mim. A mesma coisa a luz. Nós somos luz do mundo, somos sal da terra, somos água que resolve a vida dos outros no calor da batalha do pecado. Todas as representações que estavam no santuário, de maneira simbólica, se transferem para nós na execução como filhos de Deus da nossa missão. Portanto, há algo nessa história do santuário que agora deve estar representado na vida do cristão. E aí o primeiro problema é, o santuário era perfeito. Seja na sombra aqui da terra ou na verdade do céu, o santuário é perfeito, porque nele Deus habita. E aí vem uma tremenda advertência de sermos templo. A tremenda advertência de sermos templo é o que estamos fazendo com o templo de Deus. Deus não pode habitar em templos que estejam contaminados com o pecado. Portanto, a nossa responsabilidade como santuário de Deus é cuidarmos deste santuário em todas as suas dimensões. Isso implica em pureza de mente, pureza de corpo, pureza espiritual. Isso implica em estruturas de convívio para que Deus habite ali. Isso implica numa consagração e dedicação integral desse santuário para que a glória de Deus se manifeste ali. Porque se não houver isso, a glória de Deus simplesmente não aparece. E se eu olhar o santuário terrestre, depois da história do abandono de Israel, a glória de Deus foi-se embora do santuário. No texto do Velho Testamento, Icabode, foi-se a glória. A representação disso é o efeito do pecado em nós e o nosso desejo de acalentar pecado no coração sobre todas as espécies dele. A resultante é uma só, Icabode, foi-se a glória. Deus não se manifesta através de nós, porque Ele não se junta com o pecado. Portanto, a nossa responsabilidade é a aceitação do sacrifício de Cristo, mas mais do que o sacrifício, a aceitação do senhorio de Cristo, para que Ele se manifeste através de nós. E isso é o que garante o retorno de Deus, isso é o que garante a possibilidade de abreviar a promessa, de que Cristo volte antes da data limite. É curioso porque quando a gente olha, e aqui eu vou fazer uma especulação fora da lição, com toda a preocupação de que isso possa gerar algum tipo de modelo de discussão fora do padrão, mas entendam bem o que eu vou dizer. Todas as representações do santuário estão interligadas, do Éden ao Apocalipse. Quando eu olho a estrutura do Éden, o que eu descubro? Deus fez a terra em 6 dias e o 7º dia foi o coroamento disso com a santificação do sábado. Quando eu olho o santuário de Deus, ele está dividido em 6 partes, e a 7ª parte é a dedicação do santuário e o sábado. Quando eu olho a história do mundo, em todos os textos que eu olho essa história, eu vejo sempre a mesma repetição. Por quase 6.000 anos,
já há 6.000 anos, por 6.000 anos o pecado atingirá a terra. Qual é a dedução final, óbvia, do santuário terrestre? O 7º milênio é o milênio da purificação, o milênio da santificação, o milênio do sábado de Deus. Portanto, a história, mais do que nunca hoje, diz para nós o seguinte: estamos muito mais perto do limite de Deus do que sempre estivemos, porque já ultrapassamos o limite de 6.000 anos de existência da Terra, embora não tenhamos ultrapassado o limite de 6.000 anos de pecado. E Deus gostaria que não atingíssemos o limite de 6.000 anos de pecado. Por isso, todos os textos que abordam a proximidade da vinda de Cristo falam: por quase 6.000 anos a terra tem estado sob o domínio do pecado. Deus não quer que continue assim. Isso só depende de uma coisa: que nós antecipemos o cumprimento da promessa pela dedicação desse santuário que somos nós mesmos. Por isso, o último elemento de abordagem da lição é de que nós olhemos com o olhar da esperança, mas de uma esperança confirmada na promessa primeira, já cumprida, que é a vinda de Cristo. E essa é a coisa mais fantástica de toda a estrutura do santuário. Todo o Velho Testamento vivia pautado em uma promessa. Qual era a promessa? A vinda de Jesus. Todo o Novo Testamento vive pautado em que promessa? A segunda vinda de Jesus, ou o retorno dele. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, a promessa sempre foi a mesma: Jesus virá. A única diferença é que o primeiro grupo, o grupo do Velho Testamento, tinha uma expectativa: Jesus virá. Nós temos uma certeza: ele já veio. E, portanto, eu posso acreditar que ele virá outra vez. A nossa certeza é maior. A realidade é outra. Ele cumpriu todas as suas promessas, porque não cumprirá a última. E pior, quer cumpri-la antes do tempo, antes do prazo. Porque o maior desejo de Deus é habitar, viver conosco. Todos os dias, 24 horas por dia. Portanto, o que é a expectativa da nova criação? Que é o último bloco da lição. É um olhar para frente não etéreo. Nenhuma das manifestações do santuário de Deus foram ilusórias, foram etéreas. O Éden era real. Tinham árvores lá, tinham animais lá, e tinha Deus real lá em pessoa. O santuário de Israel era real. Deus aparecia ali, via-se fogo descer do céu e consumir a oferta. Todos os elementos eram reais e tangíveis. O santuário que somos você e eu é real. Você não é uma ilusão. E se tiver dúvida, belisca quem está do teu lado e escuta o grito. Você é real. O santuário é real. Cristo é real. Habitou entre nós como pessoa e não como um espírito vagueando por aí. Não, ele é real. É tangível. É uma pessoa. É relacional. Portanto, o santuário que nos aguarda, a nova terra, a cidade de Deus, é real. É de verdade. Você vai poder encostar na parede, você vai poder cruzar as moradas, você vai poder andar pelo rio de cristal, você vai poder pisar no mar de vidro, você vai poder comer dos frutos. O santuário é real. E cada um de nós seremos as pedras de construção daquele santuário, cujo centro tem uma pedra principal: Jesus Cristo, o Deus conosco. O que é a expectativa do céu e o grande perigo dessa expectativa etérea é que, se nós espiritualizarmos o céu como algo etéreo, todas as outras coisas sofrerão do mesmo mal. E, portanto, o mal se torna uma ilusão e o bem também. E aí você começa a encontrar justificativa para todas as coisas que você quiser fazer. A materialização do céu, não sob o ponto de vista de um materialismo pragmático, moderno, mas a materialização no sentido da concretude, no sentido da existência real do céu. É a expectativa de que as promessas de Deus resolvem todos os nossos sonhos. Os físicos, os mentais e os espirituais. Tudo será satisfeito no santuário do céu, porque essa é a promessa de um Deus que quer morar comigo. E não morar comigo num lugar etéreo, mas morar comigo num lugar onde Ele possa andar, onde Ele possa abraçar, onde Ele possa dar as mãos, onde Ele possa cantar, onde Ele possa fazer todas as coisas possíveis dos nossos sonhos. Isso é o céu. Isso é o santuário de Deus. E, curiosamente, o céu reproduz todos os elementos do santuário.
em todas as suas descrições. Seja na forma, o quadrado perfeito, que é o lugar santo onde todos os santos habitam. Seja no trono de Deus, que é o lugar santíssimo onde Deus se assenta e dirige o universo. Seja na representação das funções, a glória de Deus que ilumina toda a cidade, como a glória de Deus que enchia o tabernáculo. Seja na estrutura da representação daquilo que subia em cheiro suave na oração dos santos, que ali se reproduz no louvor de todos aqueles que entraram às portas da cidade. Seja na representação da pureza e da grande transformação que ocorre para poder entrar lá. Todas essas coisas estão pautadas no desenho do santuário terrestre e no processo do santuário terrestre. Portanto, eu termino com uma referência, que é a referência última da lição. A primeira estrutura de Deus pós-pecado teve que ser a construção de pedras vivas lapidadas por Deus. A última estrutura será a resultante de pedras completas e lapidadas que podem formar o templo de Deus. Portanto, há um convite. Que convite é esse? O primeiro convite, permitir-se ser lapidado. Segundo convite, uma vez lapidado, permitir-se o encaixe. Permitir que a outra pedra se encaixe. Terceira questão, permitir que a glória de Deus passe por essa pedra translúcida, seja de jaspe, seja de sardônio, seja de crisólito, seja de berilo, não importa qual é a cor, porque cada pedra é diferente, mas que a glória de Deus perpasse essas pedras transparentes e se permita brilhar enquanto o céu não chega. Essa promessa fecha o último texto da lição que está na sexta-feira, e com isso eu termino. Um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiadamente material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-lo o nosso lar. Estamos voltando para casa, não podemos perder isso de vista. Segunda coisa, Cristo afirmou a seus discípulos que iria preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Portanto, habitaremos na casa que é de quem? Do Pai. E que por adoção fomos aceitos. Terceiro, os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à morada celestial. E contudo, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Esta será conhecida apenas, tão somente apenas, dos que a contemplarem. Portanto, mente finita nenhuma pode compreender a glória do paraíso de Deus. Se isso é uma verdade, o nosso sonho presente tem que ser qual? Estar lá, porque é o único jeito de descobrir como é de fato. Se a nossa vida for pautada por isso, for pautada por essa contemplação da promessa, então, com certeza, poderemos ver Jesus voltando ainda em nossa geração. Oremos. Querido Pai, te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho. Te agradecemos porque esse amor nos atingiu e porque um dia o aceitamos, porque um dia iniciamos contigo o processo da lapidação. Te agradecemos porque a Tua misericórdia tem estendido para nós esse prazo, mas de alguma maneira queremos suplicar nesse momento que esse prazo se extinga, que a maldade acabe e que possamos representar de fato pedras lapidadas por Ti. Ajuda que esse tempo possa se cumprir ainda em nossa geração, para que possamos ver o cumprimento de toda essa esperança na visão do céu. Sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo, dando a perseverança necessária para viver uma vida santa aos Teus olhos, para viver uma vida de entrega completa. É o que lhe pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus que possibilitam tudo isso. Em nome de quem oramos. Amém.